Tô chegando com o corte do Galvão e Amigos, com um resumo do Flamengo desses últimos jogos, projetando os jogos restantes. E esse contra o Racing na Argentina, o Flamengo deixou a desejar em alguns pontos. Precisamos melhorar nessa pegada. Eu dou os créditos aqui para Galvão e Amigos, link abaixo, mas antes se inscreva no nosso canal ASR Fla, ative o sininho, chega com aquele like porque eu agradeço. E vamos ver o que a Nata tem a dizer sobre o Flamengo até aqui. Falcão, Vanderlei, Ricardo Rocha, Casagrande, Mauro Naves. Bora lá pro decisivo. Vídeo. Em relação ao Flamengo, assim, eu acho que o Flamengo passa, cara. Para mim tem velocidade na saída, na frente, se resguardar um pouquinho usando a velocidade do Bruno, o Rascaeta, eu acho que é o time que tem condições de passar. Bom, mesmo o Racing sendo o melhor argentino hoje. A nossa esperança continua sendo uma final brasileira mais uma vez, não sei se a Conmebol e os outros países gostariam disso, né? A gente ter Flamengo e Palmeiras seria o ideal. Mas vamos voltar agora então para o Campeonato Brasileiro. E nesse final de semana, nessa rodada, o que mudou, principalmente lá na parte de cima? Depois a gente fala na parte de baixo também, ó. Ó, Flamengo perde para o Fortaleza, tá? Verdão empata em casa e o Cruzeiro segue vivo na briga. Olha só, o topo da tabela. 62 pontos, o Palmeiras 29 jogos, o mesmo número de jogos do Flamengo, 61, um ponto só de diferença. Cruzeiro 57, mas tem 30 jogos, né? Tem um a mais do que os outros dois. Por isso o jogo do Cruzeiro ontem era importantíssimo para ele e tal, para tentar diminuir essa diferença. E o Mirassol sempre brilhando e confirmando ali que deve ficar mesmo com uma das 4 vagas aí. 55 pontos, mas também um jogo a mais. A campanha do Mirassol é maravilhosa. E acho e repito que ele pode ser o fiel da balança aí, hein? Ele joga em casa contra Palmeiras e joga em casa contra Flamengo. E o fim de semana, Mauro, o fim de semana foi favorável mais ao Palmeiras, né? Porque, teoricamente, o Flamengo deveria ter ganho de Fortaleza, que é um time que está com dificuldade lá embaixo, e o Palmeiras enfrentou um Cruzeiro que está brigando ali, né? Na teoria, o jogo era mais difícil para o Palmeiras, mas como disse o Lucha, como ele já sabia... na frente. Mas na prática não mudou nada. Na prática não, porque é só um jogo. Uma derrota do Palmeiras, uma vitória do Flamengo, o Flamengo passa à frente 2 pontos e não muda nada. Quer dizer, se o Palmeiras tivesse ganho, aí mudaria. Aí seriam 2 jogos de diferença pro Flamengo por causa do número de vitórias. Mas esse empate é uma partida só. A vantagem que seria no caso é do empate, porque se ganhar, são 9 jogos, né? Todos os dois ganharam os 9 jogos. Aí o último jogo, os 8 jogos, o 9º jogo empatar, aí o Palmeiras é campeão por causa da vantagem. Sim, mas número de vitória, né? Ali é o seguinte, se o Palmeiras perder ou empatar um jogo, o Flamengo ganha e ele passa à frente. Sim, mas se o Palmeiras perde, o Flamengo perde, o Cruzeiro ganha, o Cruzeiro vai lá em cima. É que na semana passada eles estavam empatados e o Palmeiras estava na frente pelo número de vitórias. Agora ele ficou um pontinho só à frente. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, não mudou nada na prática mesmo. O Flamengo é uma vitória, uma derrota do Palmeiras, o Flamengo passa à frente. Se o Palmeiras tivesse ganho o jogo, seriam duas derrotas. Na semana passada a gente conversava aqui, será que eles poderão vencer os 10 jogos, os 2 e tal? É muito difícil. Mas vale lembrar que no ano passado, com um elenco pior do que desses 2, o Corinthians deu uma arrancada no final de 9 vitórias. Então não sei se um ou outro aí pode conseguir isso, né? Não tem mais confronto. Já jogaram. Então, e o Palmeiras, ele joga 2 vezes com o Santos. O Flamengo 2 vezes semana com passada. O Sport. Então, é difícil. Na semana passada nós comentamos sobre esse negócio de Flamengo e Palmeiras, né? E nós falamos o seguinte, que o jogo da Libertadores seria fundamental para ver o que vinha pela frente. E que quem decidisse no domingo, no caso domingo ou sábado, né? No Campeonato Brasileiro, para não levar o peso para a Libertadores, era importante tanto Flamengo como Palmeiras ganhar. Porque o Palmeiras tem uma dificuldade muito grande de 3 gols. E o Flamengo tem uma dificuldade de jogar fora. O Flamengo ganha, tá certo? É menos peso para o próximo jogo. O Flamengo perdendo é muito mais peso para o próximo jogo. Não, claro. O Palmeiras deu uma aliviada com o empate, mas mesmo assim é peso. Acho que esses 2 jogos de final de semana para o Palmeiras, tanto para o Palmeiras como o Cruzeiro, vai influenciar no futuro. O Flamengo tinha que jogar tudo para poder não levar o peso para a Libertadores. Porque quem sair da Libertadores, quem estiver liderando o brasileiro, o Palmeiras saíram os 2. O Palmeiras tem ainda a liderança do brasileiro. E o Flamengo vai ter o quê? Perdeu a liderança e ainda perdeu a Copa Libertadores. Tem muito peso. O Flamengo joga com o Sport
Duas vezes, né? Não, sim, você fala agora, né? E o Palmeiras vai lá em Caxias do Sul enfrentar o Juventude. Eu acho que tem muita coisa para acontecer ainda, casa, não tem? Tem. Faltam só 9 jogos, faltam então, 8, faltam 7, faltam 5, mas... Por isso que cara, eu falo que cada rodada na prática não mudou nada. Tá. Mudaria se o Palmeiras tivesse ganho. Se o Palmeiras tivesse ganho, o Flamengo estaria... Quem tá mais sob pressão? O Palmeiras ou o Flamengo? Porque agora inverte, o Flamengo vai jogar lá fora. Sabe-se que a torcida... Eu acho que o Flamengo está mais enlouquecedora do Racing. Porque a derrota contra o Fortaleza e se perder a Libertadores vai dar problemas. Que conhece o Flamengo lá e conhece a movimentação, ele sai de uma competição e ele deixou a liderança, né, para o outro adversário, e se saírem os dois é menos problema. Agora, se sair ele, o Palmeiras continuar, ter essa mágica todinha, essa noite, né? Esses resultados mostram aí, né? A gente viu também que o Palmeiras, para ganhar lá de cima, não ganhou de ninguém também. De 6 para cima, o Palmeiras tem ganho de ninguém. Mas o Flamengo tem perdido pontos para os clubes lá de baixo. 1-0 com o Santos. Nesse empate, o Vasco ainda não estava na ascensão que está hoje, né? Esse 1-1, hoje é um outro Vasco. Eu tô com o Grêmio 1-1 em casa. com o Grêmio em casa. Quantos times se considera lá em cima? Pra gente discutir. Os 6 primeiros? Sim. Você fala assim, os times lá de cima, 6 primeiros? Pra ganhar o brasileiro? Não para ganhar. O Palmeiras não ganhou de ninguém. Não ganhou Fala do sempre Libertadores. Então, 6 primeiros. Tá bom, então beleza. São 6 jogos que o Palmeiras não ganha, mas ele ganhou dos outros 14. Sim. São 20 times. E o Flamengo? São só 6. O Flamengo inverteu. Então, por isso é uma diferença. O Palmeiras ganha de todos da metade da tabela para baixo. Isso. Todos. E não consegue ganhar dos 6 de cima. Isso. Só que os 6 de cima são só 6. Sim. Você vai jogar 2 vezes com cada um. O resto é 14. Sim. Então o Palmeiras faz pontos contra times que os outros estão perdendo. Não, mas o Flamengo faz isso também. tá, Tanto é que a diferença entre um e outro é de um ponto só. Felipe Luiz foi que ele queria que fosse confronto direto, porque ele ganhou do Palmeiras aqui, ganhou do Palmeiras em casa. Ele queria, porque você decide o campeonato, esse jogo é um jogo de você pode perder em casa e ganhar fora. É um jogo que acontece. Agora, quando você faz 2 vitórias, onde é que você não pode perder ponto? O time pequeno. O time pequeno que você vai ganhar o campeonato. Exato. Ele fez o que tinha que fazer, o dever de casa. Ganhar do Palmeiras fora e ganhar do Palmeiras em casa. 6 pontos como foi direto, quem está disputando comigo. Mas eu perdi pro Fortaleza, com todo respeito ao Fortaleza. Jogar lá é difícil, perdeu mas Fortaleza, nesse momento não pode. Perdeu pro Juventude, se eu não me engano. Mas, Ricardo, aproveitando que a gente está agora nesse jogo Flamengo e Fortaleza... O próprio Felipe Luiz disse que o primeiro tempo não foi nada daquilo que se esperava, etc. Estava muito decepcionado, mas que tem um problema meio específico. Sem o Pedro, ele optou por Bruno Henrique, que disse para ele que não é a posição que quer jogar. E depois eu vi uma declaração que ele não foi isso que ele falou. Não, então, pois é, mas aí ele falou, tô aqui para ajudar, se precisar eu coloco e tal. E aí, como é que resolve? Continua com o Bruno Henrique ou monta Depois eu vi uma declaração do Bruno Henrique falando: Pedro é o titular na minha concepção. Sim. Ele é o cara. Quando ele não tá, eu posso ajudar. Ele estando, eu não vou disputar a posição com ele. Sim. Pra mim, ele é o titular. Ele foi claro. Quem? O Bruno Henrique. Mas o Felipe sabe disso, mas não tendo o Pedro. Quer ver? Vamos ouvir o Felipe aí, você vai ver. Claro que o Pedro é o titular, mas sem o Pedro, o que ele faz? Ele foi de Bruno, que não funcionou, e que disse pra ele, não é a minha ali. Em algum momento vinha funcionando o Bruno. Só nesse jogo não funcionou. Vamos ouvir o Felipe. Eu, na minha cabeça, entendi que a equipe precisava do Bruno Henrique de 9. E assim foi. Ele se colocou à total disposição. Hoje precisamos disso, precisamos do sacrifício dos jogadores para poder ajudar o Flamengo, ajudar a equipe. Infelizmente não conseguimos a vitória e sempre vai cair a culpa nos jogadores de sempre. Vão sempre os que estão fora eram os que deveriam ter jogado. Isso é sempre assim no futebol, mas eu sempre sigo, como eu falo para vocês, a minha convicção do que eu acho que é melhor para a equipe. Eu acho que esse jogo do Flamengo lá fora, o Bruno Henrique pode ser muito importante. A velocidade dele. Contra o Racing. Eu acho que pode ser decisivo esse jogo. O Felipe tem que colocar um ataque rápido. Ou 2 atacantes, ou 3 atacantes mais rápido. Porque os caras vão pra cima e ele tem que usar o espaço que os caras vão deixar. Então, se o Flamengo fizer um gol, mata o jogo também. Apesar de ter vencido só por 1-0, se o Flamengo faz um gol antes do Racing, quebra os caras no meio, não é? Eu acho que 3 atacantes que vem recompor rapidinho, que passa a marcação, perde, pressiona, mas de velocidade vai incomodar o time deles. Porque eles vão se preocupar com isso. Na hora que eles atacarem, vão saber
sabe que qualquer bola longa... Eu colocaria Luiz Araújo, o Carrascal, que eu acho que tá o melhor deles, não é? Tá bem. E o Bruno Henrique. Eu colocaria isso. Eu também. Eu buscaria velocidade, até porque eles encontraram dificuldades no Maracanã quando o Bruno entrou, jogador de velocidade, e eles tiveram problemas. Eu conheço. No próprio gol do Flamengo, foi uma bola metida no Bruno Henrique, velocidade, chutou, bateu no goleiro, entrou e fez... Costuma usar o Plata também, né? Também, deve pode ser ser uma opção dele ali. Ele tem que buscar velocidade no fundo. Agora, se tem uma característica de um jogador aqui, o problema é que não Bruno Henrique é aquele jogador... É o Juninho, que podia jogar, mas... Bruno Henrique é aquele jogador que qualquer treinador quer ter no jogo. Aquele jogador que não tem bola perdida para ele, nego mete a bola no espaço, ele vai ocupar e disputa. Bruno Henrique, não, com certeza. Ele é muito bom, Eu acho assim, jogar em casa, com posse de bola no campo do adversário, Pedro. Sim. Que a bola tá ali, vai chegar, ele vai fazer uma tabelinha. Agora, quando você joga fora de casa, tá certo? Aí já tem que saber o seguinte, se os caras vão pra cima, tem que ter a possibilidade de contra. Mas essa é uma dúvida, né? Vai o Racing pra cima ou vai ficar cozinhando, porque ele também gosta de velocidade. Mas ele vai não tem como ficar pra... Ele lá não tem como não. Eles podem perder o jogo. Eles vão pra cima do Flamengo. Logo no começo. Bola na área e vão disputar. Vão disputar a segunda bola. Vai esticar a bola. A segunda bola, muita segunda bola. Vai se disputar muita segunda bola. Esses resultados colocam também o Felipe sob pressão, não só o Flamengo, ou ele tem tanto crédito lá que... Ele tem crédito, mas tem pressão também. Tem as duas coisas. Quando ele trabalhou lá. Flamengo vive sob pressão. Joguei lá, toda hora você tem pressão. Tem pressão sim, te digo mais. O Palmeiras não classificar depois dos 3-0 é normal, mas a queda do Flamengo é pior. Porque todos esperavam o Flamengo, né? O Palmeiras tomou de 3. Se o Palmeiras perde pro Cruzeiro... Ok, Ricardo, perdemos lá. Se o Palmeiras perde pro Cruzeiro e perde na Libertadores, não é normal eles iam tomar muita pancada, porque existe um negócio que tá meio ali, mas o bom dele, meio incubado ali, né? A relação não é boa, né? A relação não é amigável. Torcida, Abel, Leila. A torcida não é Leila, não é Abel. O problema é que nego ataca Abel por causa de Leila. A verdade é essa. Porque o trabalho do Abel é maravilhoso. Eu acho assim, o Abel, se perde pro Cruzeiro e perder outro, esquece que ali o negócio tá igual. E o Felipe Luiz também tem um problema com a torcida, que é aquele jogo lá fora, do Bayern Munique também. Até hoje, né? Então a gente tem lá saiu com um movimento que o Felipe Luiz não tava colocando o Pedro pra jogar e tinha que ser o Pedro. Só aquela confusão com o Pedro, que nós discutamos aqui, foi até discutindo, mas ele amanhã vai precisar e o Pedro vai botar a bola e botou a bola pra dentro no jogo seguinte, em 15 minutos que ele entrou. Então, acho que vai ser complicado pra eles. Palmeiras, viu, se o Palmeiras não ganha esse jogo, o Palmeiras é líder do Campeonato Brasileiro, independente. O Palmeiras sai como líder, independente desse jogo da Libertadores. E outra coisa, ele tomou de 3-0, irmão. É difícil reverter. Pode reverter, ok, pega uma equipe cascuda, uma equipe como é a LDU, que cresceu ao longo dos anos, vem fazendo um belo trabalho. Tem peso, então, se o Palmeiras perder, ok. Agora, se o Flamengo perder, para evitar a discussão, né? E ficar em segundo do brasileiro, para evitar isso, desculpa, para evitar isso, eu acho que quem perder Libertadores tem que ganhar o Campeonato Brasileiro. É isso aí. Entre os dois, né? E pode os dois falando que o Palmeiras a pressão vai ser essa. É o título dos dois. Eu acho, Ricardo, que está mais incomodando ao Palmeiras não foi o jogo do Cruzeiro. Não é o jogo do Cruzeiro. Está mais incomodando o Palmeiras é a maneira como o time jogou lá contra a LDU, que ficou vulnerável nas escolhas do treinador, aí aqueles 3-0. Porque se eu jogar fora, sair com 3-0 na carcaça, ele tornou o time mais leve, botou Rafael Veiga no jogo, continuou com 2 atacantes, que eu acho que 2 atacantes, quando você tem um jogo decisivo na casa do adversário, onde está jogando num ambiente muito ruim, já tira um e fecha um pouquinho e deixa a situação. Então aquilo que o Felipe Luiz falou no jogo contra o Bayern Munique. Aí eu não vou mudar, não. Você tem que mudar de acordo com a competição, aquilo que você pode fazer. Então a reclamação do torcedor do Palmeiras não é o jogo contra o Cruzeiro, é o jogo passado. Principalmente no primeiro tempo, a escolha dele do time, então, tudo isso. A reclamação é essa, Mauro. É do jogo passado. Como o Felipe também, com o primeiro tempo com Fortaleza. Os caras puxaram o freio um pouquinho no segundo tempo, hein? Eles começaram a tocar um pouco de lado, que 3-0 tava legal. Eles não quiseram dar uma acelerada. Mas o Palmeiras teve uma chance de diminuir, né? E eles não tendo acelerado, não sei se não vai pesar agora. Então tem essa. Eles podiam ter acelerado. Todo mundo fala que né, botar na altitude, tem que botar jogador bem fisicamente. Que o jogador que seja um cara, né? Nós temos no elenco jogadores que são os caras bem fisicamente e outros não são, né? Não tem o mesmo condicionamento. Eu já penso ao contrário. Eu penso que tem que ser um time bem pegado, mas que tenha técnica. Quanto mais posse de bola, a bola fica com você e jogar mais próximo é fundamental. Esse foi o único jogo que eu vi na altitude que parecia que não era na altitude. Não foi aquele que você falou, o Palmeiras está cansado. Não, o Palmeiras estava jogando errado.
Não foi aquele, o cara tá amassando porque tá correndo mais. Vanderlei, Palmeiras correu, mas correu errado. Essa colocação de um treinador experiente como o Vanderlei é muito bom para os treinadores brasileiros que vão jogar em altitude. Eu já acho que tem que botar jogador de velocidade não joga em altitude. Vamos ver quem. Galvão e amigos, fazendo um resumo da campanha do Flamengo e projetando os próximos jogos, né? Porque, cara, o Flamengo perdeu muitos pontos com times pequenos, coisa que o Palmeiras não fez. Ganhou a maioria. E é isso que tá pegando. Por detalhe, a gente não tá lá na ponta. O Felipe tem que trabalhar isso. O calendário brasileiro exige muito, mas agora é fácil também falar já depois do ocorrido. Vamos ter que tirar essa diferença pro Palmeiras para chegar lá na ponta. Isso é certeza. E vamos conseguir, porque o Santos, eu acredito, quem sabe não volta o Neymar lá no segundo jogo. A primeira é só para reconhecer o Palmeiras, na segunda eles tiram um ponto, vai lá que empatam. Tem tudo isso. Ganhar todos os jogos até lá o final é difícil. E dependendo como vem a cabeça desses dois times que vêm da Libertadores, caso o Palmeiras não se classifique, imagine como vai estar o mental, o psicológico para jogar os jogos, os restantes do Campeonato Brasileiro. Mas vamos pensar positivo que o Flamengo vai chegar lá na ponta, lá no final, na 38ª rodada e seremos campeões sim. Beleza? O vídeo é só, se inscreva no canal, ative o sininho, ajuda com like, compartilha, comenta, porque eu agradeço. Tamo junto, até a próxima. Saudações, rubro-negra.